a igreja não estará aqui no período tribulacional, repito. Mas o povo quer saber quem serão as duas testemunhas, quem são os 144 mil e a marca da besta. O pessoal fica interessado com essas coisas que são posteriores ao arrebatamento. Mas é importante a gente responder aquilo que está na Bíblia. O que está na Bíblia a gente fala com toda certeza. No que tange as duas testemunhas, a gente sabe que há muitas especulações. O irmão citou aí Elias e Enoque. Por que o pessoal fala Elias e Enoque? Porque os dois não morreram. E lá em Hebreus 9:27 a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então quer dizer, se aos homens está ordenado morrer uma vez, alguém dirá, só pode ser Enoque e Elias, porque eles não morreram. Só que quem diz isso se esquece que as duas testemunhas vão se levantar, Deus vai levantá-las no período tribulacional. E no período tribulacional a igreja já terá sido arrebatada. Então veja bem, os vivos que vão ser arrebatados também não terão passado pela morte. Então se esse critério vale para Enoque e Elias, também vale para todos aqueles que vão ser arrebatados sem ter passado pela morte, né? Porque todos eles vão ter que voltar para morrer, porque a tese diz isso, que Elias e Enoque têm que voltar para morrer, porque as duas testemunhas vão morrer. Então isso aí é uma especulação realmente que não se sustenta, né? Aí o pessoal fala de Elias e Moisés, porque Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração. Elias é o representante dos profetas, Moisés é o representante da lei. Também tem uma especulação interessante nesse sentido. Só que Jesus, quando se referiu ao Elias que haveria de vir, ele disse que foi João Batista. João Batista, ele, e dentre os nascidos de mulher não houve maior profeta do que ele. Ele é o Elias que haveria de vir. Então quer dizer, a profecia que diz lá que viria o Elias, de Malaquias, Jesus disse que foi João Batista. Claro que a profecia tem o aspecto, porque, veja bem, irmãos, a gente tem falado disso aqui, é o caso da dupla referência. Tem profecias na Bíblia, como essa do abominável da desolação. Já se cumpriu parcialmente no período interbíblico com Antíoco Epifânio, mas tem um cumprimento final. É o caso também do Elias que há de vir. Jesus falou que o Elias que havia de vir já veio, que é João Batista. Só que João Batista é o Elias da primeira vinda. Porque os profetas, quando profetizavam, eles não viam as duas vindas. Eles enxergavam como se fosse um monte. E eles descreviam aquele monte. Agora veja o privilégio que nós temos hoje na nova aliança. Como o autor de Hebreus diz, que nós pertencemos a uma aliança melhor. Por isso que o menor no reino de Deus é maior que João Batista, porque nós somos privilegiados. Hoje nós já sabemos que a montanha, o monte, atrás dele tinha um vale e tem outro monte. Os profetas viam só um monte, eles descreviam aquele monte. Tanto que quando Isaías fala de Jesus, lá em Isaías capítulo 61, ele junta tudo, ele diz que Jesus viria na primeira vinda e tal, e para pregoar aos pobres e tal, e daí a pouco ele fala do dia aceitável do Senhor, e depois já começa a falar da vingança, tomando vingança. Isso é para a segunda vinda. Só que Isaías só enxergava uma vinda, ele não sabia que Jesus viria para depois voltar para o Pai e vir de novo. Eles achavam que Jesus ia resolver tudo na primeira vinda. Tanto que João Batista, quando estava na prisão, mandou perguntar, és tu mesmo ou temos que esperar outro? Porque ele achou que Jesus ia resolver tudo. Ele não tinha o entendimento que nós temos hoje, que Jesus morreria e que depois ressuscitaria, estaria com o Pai, para depois voltar para buscar a sua igreja, como Jesus disse, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, por conta disso, o Elias que veio é o Elias da primeira vinda, porque o dia grande e terrível do Senhor não veio ainda, né? Isso virá. Então, virá um outro Elias. Só que se o Elias da primeira vinda foi João Batista, por que o Elias da segunda vinda tem que ser o próprio profeta Elias? Não. Isso é, na verdade, uma representação. Quando a Bíblia diz que virá o Elias, é um representante dentre os profetas que Deus vai levantar, que vai ter as características similares ao do profeta Elias, né? Então a gente pode aplicar isso às duas testemunhas. Uma delas, com certeza, eu penso, né, vai ser esse Elias que há de vir, e tem o outro profeta. Agora,
eu vejo que são 2 profetas que Deus vai levantar no período tribulacional, né? E que, pela lógica, veja bem, são pessoas que vão se converter no período tribulacional, né? Porque se a igreja vai ser arrebatada, não tem sentido ficarem 2 servos de Deus aqui, né? Porque se os servos de Deus vão ser arrebatados, por que Deus vai arrebatar e vai deixar só 2? Né? Então, todos os salvos, verdadeiramente salvos, vão ser arrebatados. Então, as 2 testemunhas, não sabemos, né, quem serão essas 2 testemunhas, mas vamos esperar, porque assim como não sabemos também quem será o anticristo, né? Hoje tem muita gente especulando, dizendo que é este, é aquele. O anticristo só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, visivelmente. Hoje a gente pode aí achar que é um, é outro. Não é pecado você especular, você só não pode ser dogmático, como tem gente aí sendo dogmático. É o Macron, não é fulano. Isso aí é um perigo, porque nós não temos essa permissão. Nós podemos achar, pensar, acreditar, supor, mas não ser dogmáticos nesse sentido, porque a Bíblia não nos dá aí a convicção, não é?